Peraí, mano, só um pouquinho. Deixa eu só... Aí, pode falar agora. Tá bom. Ah, tá bom. Tá, Então, pode eu falar. acho que é porque quando você está acima do peso, você está obeso, você tem maior dificuldade para respirar. E daí, como causa problema lá no pulmão e você já não respira direito por causa da gordura toda no corpo, aí piora tudo. A questão do coração também que fica mais fraco, ou assim, muita coisa para É conseguir, uma, né? é uma perguntinha engraçada, né? Por que, que a obesidade está dentro do fator de risco, né? Você fica para pensar assim, por quê, né? Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa pra gente começar? Tá tranquilo aí, né, Felipe? Tranquilo, de boa. Beleza, então vamos lá. Pode ativar o áudio aí, cara, tá? Depois, quando você... A gente já chama você aí. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. O cara deve estar lavando louça. Tô não. Desativa aí o áudio aí pra nós. É isso. Eu sempre trago informações para que vocês estejam atualizados aqui no assunto sobre tudo que acontece nessa área da atividade física. Por isso que eu falei que a Manu daqui um dia ela virou uma personal trainer, tanta informação que ela tem. Vamos lá. Essa aqui é que eu queria passar para vocês há dias, mas aí a gente não tinha um estudo, não tinha achado ele ainda. Tá. Por que a obesidade é um fator de risco para as pessoas com coronavírus? Doenças crônicas associadas à obesidade agravam o quadro de pacientes com Covid-19. Vamos ver o que esse estudo falou aqui. Antes aqui a gente tem aqui uma calculadorinha aqui, o índice de massa corporal, tal. Mas não me interessa agora no momento. Vocês vão conseguir acompanhar, mas eu vou estar lendo aqui, tá? Sem problema. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pacientes com condições crônicas pré-existentes, como diabetes, hipertensão, apresentam versões mais graves da doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19. Isso significa que a infecção se desenvolveu rapidamente para a síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória aguda e outras complicações. Sabendo que a obesidade anda de mãos dadas com doenças crônicas, a preocupação para que ocorra o combate adequado à pressão arterial e dos níveis glicêmicos tende a ser ainda maior, além dos cuidados individuais e coletivos como medida de proteção para assim evitar a Covid-19 e suas complicações. Tá, então a gente agora já tem a resposta. Se vocês entenderam, mas a gente já tem a resposta dessa pergunta aqui. Por que a obesidade é um fator de risco para as pessoas com coronavírus? E nós temos a resposta aqui. Porque a obesidade, quem teve as aulas passadas vai lembrar muito bem, a obesidade ela traz consigo todas as complicações de pressão alta, colesterol, diabetes, vários outros assuntos, outras doenças. A Manu falou aí, né, questão respiratória também. São várias doenças que a obesidade causa, né, nas pessoas. E aí, aqui no texto fala que elas andam de mão dadas, né? A obesidade anda de mão dadas com essas doenças crônicas. Então, as pessoas obesas entram no fator de risco por questão disso. Até então, a gente vê as perguntas, vê as pessoas falando, o grupo de risco, pessoas obesas, idosos, pessoas com complicações, isso. Tá. Só que eles não associam a obesidade com outras coisas, porque assim, você está obeso, você está com todas as condições de ter esse tipo de doença, desenvolver esse tipo de doenças. Então agora a gente tem uma resposta mais concreta por que as pessoas com o excesso de peso ou obesidade, né, ela está no grupo de risco. Tá. Continuando aqui a nossa leitura. O boletim do Ministério da Saúde sobre a disseminação do Covid-19 no Brasil, divulgado no início de abril, apontou uma nova tendência relacionada às mortes por coronavírus.
A obesidade estava mais presente nos óbitos de jovens do que os idosos. Bem preocupante isso, né? Um comentário aí de vocês sobre isso? É o que tu repete? Tá. O boletim do Ministério da Saúde sobre a disseminação do Covid-19 no Brasil, divulgado no início de abril, apontou uma nova tendência relacionada às mortes. A obesidade estava mais presente nos óbitos de jovens do que idosos. Ah, eu entendi. Entendeu? Então é bem preocupante isso. Só pedir se vocês têm um comentário em cima disso, porque jovens, né, a gente pode considerar jovens até os 25 anos, aos 20 e poucos anos, entendeu? Jovens adultos jovens, então são mais ou menos nessa idade aí. E a gente vê que a tendência de crescer isso é grande, né? A questão porque poucas pessoas cuidam. Porque os jovens comem mais porcaria. Na verdade, todos, né, com essa evolução da alimentação, a gente está sujeito a isso, né? Então, igual eu sempre falei nas outras aulas passadas, quem cuida, né, está sujeito a sair desse quadro. Tá, então vamos lá. Então, esse aqui é uma nova informação do qual a gente sempre debateu e agora que ela mostra, né, em estudos e comprova isso pra gente. Dos 1.124 mortes registradas até aquela data, 994 tinham sido analisados, catalogados pelo Ministério da Saúde. Dessas, 75% são de pessoas com mais de 65 anos. Dentre os 45 casos de pessoas obesas morreram em decorrência do novo coronavírus. Então é bastante gente, tá? Mas muito antes do surgimento da pandemia, a obesidade já havia sido uma preocupação no país. Segundo a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, em 2018, no Ministério da Saúde, a prevalência da obesidade voltou a crescer no Brasil, principalmente entre os adultos de 25 a 34 anos. E 35 a 44 anos, com 84,2% e 81,1%, respectivamente. O que quer dizer isso? Que de um tempo para cá, né, as coisas começou né, sair do controle. Ninguém quer cuidar mais da saúde, e aí veio todo esse processo. Estávamos comentando no grupo dos professores, né, não lembro qual professora que colocou lá no grupo, sobre praticamente como evitar de ter um avanço dos sintomas do coronavírus, do Covid. E aí listou-se a toda aquela exercício, prática de exercício físico, alimentação adequada, aí colocou os alimentos do qual a gente precisa se alimentar, uso da vitamina C, uso da vitamina D, tudo que a gente já prega isso há tempos, há anos, né, a gente vê as pessoas se preocupando agora, né, em melhorar em 1 mês, 2 meses a saúde. É bem complicado hoje. Se a gente parar para pensar, quem teve seus cuidados anteriormente, né, tem hoje os seus benefícios. Então, assim, a tendência, inclusive vai ser um dos assuntos das outras aulas, a tendência do ser humano melhorar fisicamente, mentalmente, em todos esses, depois da pandemia, é grande. Tem alguns estudos que estão sendo agora postados, que eles falam sobre isso, sobre a tendência, né, do cuidado da saúde, da procura pela atividade física, pelo exercício físico depois, pós-pandemia, né, depois da pandemia. Então vai ser um estudo que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá, então, continuando aqui. Quem é considerado obeso, né, no caso, você já sabe como que faz o cálculo do IMC, né, já estudamos isso. No caso da obesidade, o critério utilizado para avaliar e classificar o estado nutricional de uma pessoa é o índice de massa corporal, de acordo com as recomendações da OMS. Esse índice é estimado entre relação peso-altura, sendo assim a fórmula de cálculo, isso aí você já sabe.
Ainda dentro desses parâmetros, uma pessoa classificada como excesso de peso quando o MC é igual ou superior a 25 km quadrado. Esse é o cálculozinho que a gente faz, né? Continuando. Aí, tipo, fala das medidas, dos cuidados que a gente tem que ter, tá? Em tempo, aqui, quando o papel de uma alimentação adequada e saudável durante a pandemia do Covid? Isso aí é umas perguntas. Você sabia? Obesidade e desnutrição, nem tudo é o que parece. São alguns questionamentos que eles fazem aqui. Gente, então aqui. Vamos voltar lá no início. Vou pedir que vocês façam para mim agora, tá? Com 10h37. Eles vão fazer... Já entenderam? Vou fazer um pequeno resumo. Deixa eu parar a apresentação para vocês aqui. Vou mandar no chat aqui o que eu quero que vocês façam, tá? Isso aí vocês podem fazer durante a semana e na próxima aula a gente pode estar fazendo essa correção. Faça. Gente, eu mandei aqui para vocês. Vocês vão fazer esse texto, tá? E na próxima aula, não esqueçam disso. Anotem no caderno de vocês aí, tá? Para que vocês não esqueçam e façam esse pequeno texto. Olha, é um texto, né? Explicando por quê. Tudo nós acabamos de fazer uma leitura. Então, eu quero que vocês façam para mim isso, tá? E eu vou deixar, vou liberar vocês mais cedo, são 10h40. Tá? Então, assim, fica combinado que que vocês vão fazer esse texto e na próxima aula a gente venha debater mais sobre isso e aí falar sobre as tendências do qual eu falei no texto, tá? Manu, oi. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas depois a Manu me passa, beleza? Tá, não, mas a gente vai encerrar a aula agora, tá? Pode ficar tranquilo. Kelly, faça para mim, tá? Pode sair, Felipe. Tá. Professor, tem outra atividade que você passou em alguma outra aula? Passei algumas outras atividades, mas aí você pega com o pessoal, tá? Tá. Façam esse texto para mim, tá? Na próxima aula a gente vai tá corrigindo isso, ok? Beleza. Deixa eu só encerrar a aula aqui. Tá. E aí vocês podem estar saindo.